Oi, Maria, você me escuta? Bom dia, Bruno. Escuto e vejo, sim. Muito prazer. Bom, bom dia, satisfação. A Liberaram. Mívia já está na sala também, né? Mívia é uma das autoras de um dos Ah, trabalhos. ótimo. Mívia, você escuta a gente? Vamos ver, ela deve estar iniciando aí. É. Bom, então Maria, tudo em ordem, né? tudo quando der o horário, né, eu faço só o início, né, explico como é e passo para ti. A gente combinou daquela forma, né, de você já trabalhar já a partir das análises que já tem em mão, que deixa mais rico o assunto, né? Os tempos, tu recebeu o máximo de cada Sim, apresentação? as apresentações são 8 minutos, né? Os vídeos, depois 8 minutos de discussão de cada trabalho. E ao Isso, final, como nessa sessão a gente só tem três trabalhos, a gente vai ter um tempinho maior de discussão no final. A gente tem 38 minutos. justamente. E eu já dei uma olhada nos vídeos, né? Todos estão dentro do tempo. Na verdade, tem um que até ficou menorzinho, então a gente vai ter Isso. né, um tempo mais tranquilo. A única questão é que o outro trabalho, o terceiro trabalho, que é o que fala da disrupção pelo complementar, ele não tem o trabalho na íntegra. Então eu não tive acesso ao trabalho na Sim, íntegra. Acho que você viu, você mandou, né? Dois estavam inteiros e um era isso. só aquela Um parte, resumo. o resumo. E mas eu assisti o vídeo e aí eu fiz aqui as minhas anotações. Não, é tranquilo. Sobre os vídeos, eu tô com eles abertos já aqui, e na hora eu coloco, né? Eu faço a introdução, passo já a palavra para você como moderadora, e vou colocando os vídeos aqui, e o que você precisar, você vai falando, e a gente vai. Nada engessado, a gente só precisa ter cuidado realmente com os tempos, e a gente vai controlando aqui. O Bruno vai ser naquela Hum. sequência, né, que tá lá no Isso. Na pronto. sequência, assim, caso tenha atraso de alguma dos pesquisadores, a gente tem a flexibilidade de ir colocando quem já está na sala, tá? Por exemplo, se Pronto. tiver só a Mívia aqui, quando der 9 horas, a gente já começa com ela e os outros vão se colocando. Inclusive, eu precisaria, deixa eu só olhar aqui qual o trabalho da Mívia, caso seja ela a primeira pessoa, né? O dela, na realidade, o dela pela ordem. Interessante, porque na minha pasta aparecem duas vezes a sessão, Hum. aí na realidade o dela seria o último, Ah, pela tá. ordem que aparece para mim aqui dos vídeos. Mas aí a gente pode fazer essa inversão, né? Como o pedido do pessoal da coordenação, mais para a gente assim, enquanto moderadores, líderes e tudo mais, é só a gente tentar iniciar dentro do tempo e concluir dentro do tempo destinado, né? Por mais que a gente intercale as ordens. E Pronto, a gente aí, já tem aqui a chegada também na sala da Marisângela e da Luciana, que são as autoras do primeiro trabalho. Bom dia, perfeito. pessoal, sejam bem-vindas. Olá, bom dia. Oi, Muito Marisângela, obrigada. Luciana, bom Bom dia. dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo e com Tudo vocês, ótimo. espero que sim. Tudo ótimo. Pronto, a nossa Bem, programação, ela inicia daqui a 6 minutos, no caso, né? 5 minutos. E aí, fiquem à vontade, e qualquer dúvida vocês podem ir perguntando para a gente já, mas a ideia é que comece já na ordem aqui, né? Marisângela e Luciana, que a gente inicie pelo trabalho de vocês, tá? Eu estou fazendo a gestão da sala, inicio só o introdução rápida, bem objetivo inicial, na hora que der o horário, e depois vou incluindo aqui, passo a palavra Isso. para Maria, para ela ir iniciando a moderação, e eu fico responsável por controlar os tempos, né? Como vocês sabem, são 8 minutos de apresentação e mais 8 minutos de debate, na sequência da apresentação. E ao término das três, nós temos três artigos, nós temos um tempo para as discussões, que aí a Maria vai fazendo a moderação e eu vou dando apoio aqui, tá bom? Mas qualquer dúvida vocês vão perguntando, né? A gente está aqui para facilitar o sucesso aí das apresentações, tá bom? Tá, já. bom dia. Bruno, até aproveitando. Desculpa, Não, Maria. tranquilo, Marisângela.
É só uma dúvida mesmo. Como a gente gravou o vídeo de 8 minutos da apresentação, é esse vídeo que vai ser passado. A gente não vai precisar apresentar novamente, certo? Perfeito, é de escolha de vocês. Caso vocês queiram um vídeo de fato, que é o que a gente sugere, a gente utiliza o vídeo, tá? Ele já está aqui no ponto de apresentar. O de vocês é sobre a disrupção pelo complementar, Isso, que é o impacto da primeiro trabalho. eletrificação veicular nos biocombustíveis, não é isso? Ele já está aqui pronto para ser apresentado Isso, até o horário, tá? perfeito. Obrigada. Por nada, é isso. Bom dia também para a Elissandra. A gente já tem a- as autorias dos três trabalhos. Eu acho que faltaria, mas normalmente não tem, né, a necessidade de todos os autores. Eu acho que faltaria só o professor Paulo Feldman, né, que é do trabalho junto com a Marisângela e a Luciana, e do trabalho que tem a Elissandra, a Nívia e eu também. A gente tem também o José Bezerra, que ainda não estão na sala. Mas aí às 9 horas a gente começa, né, com os autores, no caso Perfeito. aqui, as autoras, né, que estão presentes na sala. Isso mesmo. Te aguarda mais um pouquinho, viu? Qualquer dúvida, a gente está aqui. Bem, pessoal, aqui para mim já deu as 9 horas, a gente pode ir iniciando, Maria. Sim, Bruno, com certeza. Vamos lá.
Pronto, vamos lá. Até tentei colocar aqui um fundo que é sugerido pelo SEMEAD, não consegui, vou tentando aqui enquanto a gente vai iniciando, né? Mas vou me apresentar, eu sou Bruno Simões, do programa PPGA aqui do Instituto Federal do Ceará, né? Estou liderando a sala e tenho a responsabilidade de fazer gestão da sala, principalmente com relação aos tempos e cuidado aqui com os vídeos e apresentação. E aqui comigo a Maria Angelucci, né, que é a nossa moderadora, ela está responsável por puxar aqui tanto os debates, fazer a condução do que for apresentado na sequência e a discussão final, né, depois das três apresentações. Temos aqui três eh, conteúdos, né, três trabalhos que serão apresentados e debatidos, né, e as pessoas todas a gente já viu aqui que estão aqui na sala. E, Maria, eu vou passar para você também fazer uma breve introdução e depois, quando já puder, eu já inicio aqui com o vídeo e, na sequência, a discussão sobre a apresentação, tá bom? Bom, pessoal, então, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Eu sou a professora Maria Angelucci, sou aqui da Universidade Federal da Paraíba e estou aqui junto com o Bruno, né, assumindo a moderação, no meu caso, ele é a liderança dos nossos trabalhos. A nossa sessão, ela tem uma duração de 1h30 e normalmente a gente tem os vídeos aí em torno de 8 minutos, mais 8 minutos para o debate de cada vídeo e ao final um tempo de debate de todos os trabalhos juntos, né? Então, como nós temos só 3 trabalhos na sessão, a sessão pode ter até 4 trabalhos, como a gente tem 3, a gente acaba tendo um tempo maior de debate ao final. Então, aquilo que não der para a gente conversar nos 8 minutinhos, a gente conversa ao final. Sejam todas bem-vindas, né? Todas as autoras aqui presentes. E é isso, a gente está na área, né, dentro do SEMEAD, nós estamos na área da gestão da inovação, dentro da temática específica Tecnologia e Sustentabilidade, Inovação e Sociedade, que é uma temática liderada pelo professor Isaac e pela professora Rossana, e na sessão estamos nós aqui nesse trabalho de moderação e de liderança. Então, para que a gente fique dentro do tempo, né, eu passo para Bruno colocar o nosso primeiro trabalho, a gente vai seguir a ordem que está lá, né, já que todas as autoras estão presentes, a gente vai seguir exatamente a ordem que está lá na plataforma da SEMEAD, certo? Do SEMEAD, desculpem. Bruno. Perfeito, vou colocar aqui. E a gente começa a contabilizar o tempo, tá? A partir do play. O artigo que vou apresentar chama-se Disrupção pelo Complementar, o impacto da eletrificação veicular nos biocombustíveis. Esse artigo foi escrito por Luciana Castilha, Marisângela Ticchi e Paulo Roberto Feldman. Qual foi a nossa motivação para fazer o artigo? O papel crucial do setor de biocombustíveis em nossa economia não pode ser subestimado. Atualmente, 30 bilhões de litros de etanol são produzidos anualmente, representando quase 45% do total de combustíveis líquidos pela frota leve do país, segundo os dados da empresa de pesquisa energética IPE. Além disso, a literatura existente discute os impactos das inovações no setor automotivo, mas é escassa quando se trata do setor de biocombustíveis. Acreditamos que isso possa ser atribuído ao fato de que os biocombustíveis, por ser uma opção de combustível mais limpo, são utilizados em grandes escalas
Bruno, eu acho que a gente vai ter que pausar a apresentação porque já faz um tempinho que está sem som. Acho que houve algum problema. Todos estão sem escutar o som? É, o som parou para mim ainda naquele outro slide, viu? Tá, eu posso retornar aqui e a gente contabiliza esse tempo. O meu também parou. Eu acho que a gente fica. Os vídeos O estão som também não todos está nos. aparecendo para mim. Pronto, eu acho que parou mais ou menos aí. A gente está tranquilo com o tempo, porque os vídeos estão todos dentro do tempo, e tem um que está menorzinho o tempo, então está tranquilo. Vamos retornar aí. Vou colocar aqui, vocês me confirmam se tá ok, tá bom? O áudio. Pronto, motivo. Falando dos dois setores, né, explorando a relação entre o setor de biocombustível e o setor automotivo, recorremos à teoria de Adler e Lieberman, que introduz o conceito de disrupção e seu impacto na competitividade das empresas através dos seus complementares dentro de um ecossistema. Além disso, a nossa abordagem visa ampliar esse conceito por meio de análises setoriais, indo além das tradicionais análises de competição entre as empresas. Ainda de acordo com esses autores, 4 tipos de processos podem influenciar a participação de mercado e lucratividade das empresas, sendo o primeiro a perda de competência, o segundo, a perda por rivais existentes, a terceira, a perda por substituição e a quarta, a perda por um complemento, que ocorre por meio de processos diretos e indiretos. Especificamente, o processo de perda por complementares pode representar uma ameaça singular para as empresas líderes, pois o que ocorre é que essa ameaça não vem dos concorrentes, mas sim de atores já estabelecidos capazes de impactar o setor. Além disso, a gente fez nesse artigo o deslocamento da cadeia de biocombustíveis. Nós optamos por designar essa cadeia como titular, enquanto a indústria automotiva é vista como complementar. A maioria dos estudos e artigos tradicionalmente considera a cadeia automotiva como titular, mas decidimos trazer essa abordagem inovadora neste estudo. Bem, sobre as tecnologias que têm sido desenvolvidas no setor automotivo, são 4 as principais tecnologias emergentes, sendo elas eletrificação dos motores, veículos autônomos, plataforma de uso compartilhado e conectividade de dados. Como o setor automobilístico vendeu 75 milhões de automóveis elétricos em 2022, esses dados são da International Energy Agency, IEA, nós optamos por olhar a transformação da cadeia automotiva pela eletrificação, já que o veículo elétrico não será abastecido por etanol. Então, nosso programa de pesquisa é a transformação na cadeia automotiva pela eletrificação dos motores. E aí, falando dos objetivos, o nosso objetivo de pesquisa foi entender como as mudanças no setor automotivo podem impactar o setor de biocombustíveis. Sobre a estrutura da pesquisa, nós utilizamos a abordagem qualitativa de caráter exploratório. Foi feito um estudo de caso único. A técnica de coleta de dados utilizada foi a análise de dados secundários e foram escolhidos 4 relatórios de fontes com variações geográficas e propósitos diferenciados, como a Anfávia, a IEA, a Bloomberg NF e a DNV. Sobre a análise de resultados, foi feita uma classificação de primeira ordem, a qual aderimos fielmente os termos dos informantes, e aí, conforme fomos avançando na pesquisa, fomos buscando as similaridades e diferenças para compor a classificação de segunda ordem. E com as dimensões, a agregação das dimensões, construímos a explicação que pudesse elucidar as similaridades e as diferenças através de um framework. Falando agora dos resultados, com base em 4 categorias identificadas, é possível explicar a transição energética em curso no setor automotivo. A primeira categoria, o crescimento exponencial da adoção de veículos elétricos, é um fato incontestável em todos os relatórios e apresenta a rota mais evidente para veículos leves. A expansão contínua dos veículos elétricos está reduzindo a demanda por combustíveis líquidos, como evidenciado pelo declínio do consumo de petróleo
em países onde a penetração dos veículos elétricos está mais avançada. No entanto, existem obstáculos à eletrificação que podem desacelerar esse processo, especialmente quando falamos de custo de conversão de fábricas, as despesas das baterias e a infraestrutura de recarga. A inovação que achamos foi incremental, focada na redução dos custos da bateria, que está impulsionando a eletrificação do setor. Além disso, a eletrificação é moldada pela ambição global dos fabricantes de automóveis. Com relação às políticas públicas, elas desempenham um papel crucial como catalisadoras da eletrificação, mas a sua eficácia varia de acordo com as políticas locais de cada país ou região. Essas políticas também influenciam a diversidade de rotas, incluindo as tecnologias nacionais de biocombustíveis, no caso brasileiro. Assim, os resultados indicam que a demanda futura por combustíveis líquidos, incluindo biocombustíveis, no caso especialmente o etanol, pode ser impactada significativamente pela eletrificação de veículos elétricos. Caminhando para o final da apresentação, elenco as contribuições do nosso artigo. A nossa contribuição teórica com base em Adler e Lieberman é a ampliação da teoria da disrupção via complementares. Demonstramos como um setor inteiro, no caso do biocombustíveis, podem ser deslocados por outras cadeias do ecossistema, sendo o automotivo seu complementar. Já em relação à contribuição gerencial, é importante que os gestores devam estar atentos às tomadas de decisões com relação aos investimentos em inovação, pois essas transformações vão afetar as cadeias complementares. A adoção de veículos leves eletrificados no Brasil ainda é incipiente, mas mesmo setores com baixa emissão podem ser impactados com os avanços da tecnologia. O artigo também tem relevância social, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sendo eles os 7, que se concentram no acesso a diversas fontes de energia, a ODS 8, que trata do trabalho decente e crescimento econômico. A pesquisa também colabora com a ODS 9, no que diz respeito à indústria e inovação e infraestrutura. E, além disso, tanto a eletrificação do transporte quanto o setor de biocombustíveis estão em sintonia com as metas relacionadas às mudanças climáticas delineadas na ODS 15. Sendo assim, termino a minha apresentação. Aqui estão nossas referências bibliográficas e espero encontrá-los na sala para ampliarmos o debate sobre esse tema tão importante. Muito obrigada por assistir. Bom, muito obrigada, Marisângela e Luciana, pela apresentação. Uma apresentação excelente, muito tranquila, que, gente, parece que o tempo durou na apresentação de vocês, pela forma como vocês foram apresentando. Excelente, né? Porque o tempo a gente sabe como é curto para dizer tudo que um trabalho, né, tem a dizer. Mas foi muito bem utilizado por vocês, né? Eu espero também que a gente consiga utilizar os 8 minutos aqui, se não der, a gente utiliza o tempo final, né? Marisângela e Luciana, para a gente começar o nosso diálogo, né, além de parabenizar o trabalho, o vídeo, a apresentação que vocês fizeram, infelizmente eu não tive acesso ao trabalho completo. Não sei se foi um problema do SEMEAD, eles colocaram na pasta da gente os 2 trabalhos, os próximos 2 trabalhos vieram completos, mas o de vocês veio só aquela parte resumida, né, do resumo expandido. Então, eu não tive acesso ao trabalho completo, né? Então, eu vou trazer aqui algumas, na verdade, uma questão bem interessante, né, do trabalho de vocês, para que vocês tenham espaço de dialogar mais sobre ela, a partir da apresentação e a partir dessa leitura que eu fiz do trabalho do resumo, né? Então, eu queria ouvir mais de vocês sobre essa inovação que vocês fizeram no trabalho, né? Que é essa inversão de trazer o setor de biocombustível como setor titular e considerar o setor automotivo como setor complementar, né? Vocês apresentam, colocando que a literatura vigente
trata, né, preponderantemente de forma contrária, né, usando o setor automotivo como titular e o biocombustível como complementar, mas vocês resolveram fazer essa inovação no trabalho, o que traz, né, como vocês colocam lá, ao final, uma contribuição também teórica, né, para o campo, né? Mas aí eu queria só ouvir mais de vocês o porquê, né, e que referências vocês usaram para justificar, né, essa inversão. Me perdoem, talvez isso, certamente, talvez não, né? Certamente está detalhado no trabalho, mas aí, como eu não tive acesso, e mesmo que eu tivesse tido acesso, eu acho que é interessante usar esse tempo para dialogar sobre essa contribuição que vocês trazem aí no trabalho de vocês. Passo para vocês, depois, se o Bruno quiser fazer mais alguma colocação, Bruno, fica à vontade. Lu, Estamos ouvindo. Você quer comentar? Quer comentar? Minha internet está falhando um pouco, então eu ouvi um pedaço do que a professora Maria A Angelossi gente, falou, mas eu a gente entendi. é a inversão da gente ter colocado biocombustíveis na centralidade. Pode explicar, Mário, eu pego o final. Então, professora, o que que a gente olhou? A gente pesquisou vários trabalhos, né? Um deles foi o Jacobides de 2018, e ele trazia especificamente essa questão da cadeia titular sendo a cadeia automobilística, né, dos automotivos. E aí, como a gente está vendo, está olhando essa questão da inovação, né, que está vindo essa disrupção pelos veículos elétricos, a gente imaginou por que não a gente tentar inverter, ver o que está acontecendo, né? Porque já que o Jacobides ele traz essa questão das cadeias, né? Os ecossistemas e como eles estão relacionados, então por que não olhar o setor automotivo como complementar, impactando na cadeia de biocombustíveis? E aí também a gente achou a teoria do Adner e Lieberman, que fala especificamente da questão dos complementares dentro do ecossistema. E aí a gente resolveu trazer, olhando então para a questão do bio como titular e os automotivos como Como complementares. Só complementando o que a Mari falou, lá na teoria de ecossistemas é muito claro isso, que a definição de quem é o titular e quem é o complementar depende do seu ponto de vista, do que você está procurando. A gente achou que existia esse espaço para fazer essa troca e tentar refazer todo o trabalho que o Lieberman e o Adman faz nessa inversão, porque o biocombustível aqui no Brasil tem esse papel tão preponderante, né? Aliás, esses dois indústrias que a gente está falando, tanto a automobilística como a de biocombustíveis, são muito importantes para a economia brasileira, então a gente achou a gente achou na literatura, na teoria de ecossistemas, que é possível fazer essa inversão, e a gente achou que, para o contexto nosso aqui, era importante fazer. Obrigada, Luciana e Marisângela. Lendo trabalho, pelo menos o resumo, né, e ouvindo a apresentação de vocês, realmente faz todo sentido a inversão que vocês fizeram, né? Eu só queria realmente que a gente tivesse essa oportunidade de ouvir de vocês mais detalhadamente os motivos, mas realmente faz todo sentido, né? Eu vou deixar para a gente dialogar mais ao final, mas aí, Bruno, você tem alguma questão que você queira trazer para as autoras? Rapidamente, tá? Até para a gente aproveitar bem o nosso time. Primeiro, parabéns. Como a professora Maria já colocou, o vídeo ele já é bem detalhado, né? Em 8 minutos vocês conseguiram fazer algo bem interessante, um pitch bem elaborado, né? Sou uma das pessoas que não sou um pesquisador, um detentor do conhecimento, mas já trabalhei muito tempo em meio às federações de indústria, né? Conheci muitas indústrias do segmento que pode ser implementado, como também de outros segmentos que o estudo pode ser propagado. Então, é muito interessante estar assistindo isso, tá
estar conferindo isso com vocês, né? E parabéns, né? Parabéns. E eu acho que no outro momento aqui de discussão, a gente pode trazer até maiores detalhes sobre o emprego disso, o emprego do estudo de vocês mais à frente, tá? Professora Maria, caso a gente não tenha, né, a gente tem mais 1 minuto aqui para esse último minuto, a gente pode já passar para a próxima grupo de pesquisadoras e depois a gente tem mais tempo para discutir ao final, né? Sim, nesse primeiro momento eu me sinto contemplada com esse debate inicial. Vamos dar seguimento e a gente retoma ao final. Perfeito. Só pergunto, Luciana, Marisângela, mais algum ponto? A gente já pode ir já para o próximo grupo aqui o próximo trabalho. Por mim, pode seguir. A gente que agradece, Bruno e professora Maria Angelucci. Perfeito, perfeito. E desculpa a falha no áudio, mas a gente voltou e colocou direitinho, tá? Imagina, eu que peço desculpas, a minha câmera, se eu abro a câmera, eu acabo ficando muito, picota muito para mim, então vou Tranquilo, manter a tranquilo, câmera aqui desligada. tranquilo. Pois vou já colocar aqui o próximo vídeo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, aí ao final a gente abre para que a gente possa dialogar com todo mundo, viu? Esses 8 minutinhos a gente está dividindo mais aqui entre a moderação, a liderança e os autores, mas ao final a gente abre para todo mundo interagir, certo? Pronto, o próximo vídeo que eu tenho aqui é da Elissandra, né, do pesquisadora. Vou compartilhar com vocês a partir de agora, tá? Caso tenha algum problema no áudio e vídeo, vocês podem abrir o áudio de vocês e falarem que eu não consigo ver o chat, tá bom? Vou iniciar. Olá a todos. Hoje eu vou apresentar meu trabalho de título Inovação Socioecológica para uma Bioeconomia no Vale do Mamanguape. Potencialidades e desafios a partir do Fórum Permanente de Sustentabilidade do CCAE-UFPB. Os autores constituintes desses trabalhos são Elissandra, Maria Cheus Soares, José Bezerra e Nívia Freitas, todos pertencentes à Universidade Federal da Paraíba. Na introdução desse trabalho foi abordada as seguintes temáticas: evolução da sociedade, exploração de recursos naturais, desenvolvimento sustentável, inovação social e sustentabilidade, inovação socioambiental e bioeconomia. Nesses assuntos, percebemos que são como a linha do tempo da nossa sociedade até chegarmos no dia de hoje. Começamos com a evolução da sociedade e como as mudanças que o ser humano fez no mundo como um todo, seja em descobertas e criações, até chegarmos no real problema que assola a sociedade, a exploração dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente, com a ação do homem. Por conta dessa degradação, foi encontrados caminhos para se resolver esse problema, para que não afete a sociedade futura com o esgotamento de recursos humanos. Uma delas é a bioeconomia, onde possamos usar os nossos conhecimentos e habilidades para que se construa um modelo de economia capaz de desenvolver maneiras sustentáveis de se viver. Nisso, surgiu o problema da nossa pesquisa. Quais as potencialidades e desafios que o litoral norte da Paraíba enfrenta para a consolidação de uma bioeconomia na região? E para atender esses problemas, se estabeleceu os seguintes objetivos: identificar as potencialidades e desafios do Vale do Mamanguape para a consolidação de uma bioeconomia sustentável através do Fórum de Sustentabilidade do CCAE-UFPB, tendo como objetivos específicos descrever os status da economia do Vale do Mamanguape, analisar as lives do Fórum de Sustentabilidade para mapear as potencialidades e desafios econômicos do Vale do Mamanguape, além de apontar uma agenda de pesquisa que contribua para a consolidação de uma bioeconomia no Vale do Mamanguape. No referencial teórico, utilizamos e separamos 3 temas principais: desenvolvimento sustentável e inovação socioecológica e bioeconomia. Utilizamos esses autores, como mostrado, para constituir o nosso referencial teórico sobre cada temática. Dentro desses tópicos foram abordados conceitos, teorias e discussões relacionadas às áreas, com ênfase em suas interseções com o desenvolvimento sustentável e os objetivos da ODS, da ONU.
Para isso, a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e exploratória, além de se caracterizar como uma pesquisa bibliográfica e documental. Bibliográfica, pois aborda conceitos de literatura dos temas abordados, e documental, pois utiliza o banco de dados do YouTube do Fórum de Sustentabilidade do CCAE e o documento Agenda do Vale do Mamanguape 2030 para realizar suas análises. A análise de dados da pesquisa foi feita através da análise do conteúdo. Partindo para o nosso resultado, a gente tem aqui um quadro onde tem síntese das lives analisadas pertencentes ao Fórum de Sustentabilidade do CCAE. A primeira parte e a segunda. A primeira live analisada se refere à primeira edição do Fórum de Sustentabilidade do CCAE, onde teve como pauta o desenvolvimento de redes sustentáveis do Vale do Mamanguape, onde contou com a participação de professores da UFPB e convidados da região, inclusive o Porã Potiguara e o cacique José, que são figuras importantes nas aldeias da região, onde foram representantes desse povo. Com a pauta de dificuldade encontrada na região durante a live, foi destacada a falta de interesse da população para as pautas sustentáveis, mesmo possuindo acesso à informação do quão prejudicial são muitas das ações atualmente em execuções na região. Já na segunda live, onde teve como tema principal os povos tradicionais do Rio do Mamanguape e seus desafios para uma sustentabilidade, foi destacada como oportunidade a agricultura, como atividade principal e forte na região, principalmente com a plantação da cana-de-açúcar. Um exemplo disso é a usina de açúcar e derivados, instalada na cidade de Mamanguape. Contudo, mesmo com a forte oportunidade, é importante salientar que a produção de cana-de-açúcar como fator principal é um fator principal na poluição no rio Mamanguape, que é um rio de extrema importância na região, pois muita gente tira seu sustento do rio ainda. Com a instalação dessas fábricas de cana, muitas pessoas perderam suas casas e rios, suas casas. Inclusive, muitas dessas pessoas são pessoas indígenas. E com isso, o rio foi se desgastando mais ainda por conta das práticas utilizadas nas indústrias e na plantação de cana-de-açúcar. Além da agricultura, é importante salientar que o turismo ainda é uma forte atividade que gira a economia da região, pois muitas cidades do litoral norte existem praias, cachoeiras, rios que atraem muitas pessoas, muitos visitantes de outras cidades e estados para visitar a região e conhecer esses pontos turísticos. Além disso, a pesca também é uma prática muito forte na região, que ainda possui muito mais para crescer. Nisso, é importante estabelecer estratégias sustentáveis e políticas públicas que garantam a preservação dessas atividades e dos moradores e consequentemente, dos produtores locais que lá vivem. Principalmente também na construção de espaços para propaganda de informação com o envolvimento de lideranças relevantes da localidade como passo estratégico. Na conclusão, foi destacado que a economia do Vale do Mamanguape representa ainda uma forte liderança de atividades agrícolas, seja por pequenos empreendedores até grandes empresas. Mas ainda assim, existem muitos desafios para até que essa região chegue em uma bioeconomia, a qual se possa utilizar desses recursos de maneira que não prejudique a natureza e que não afete a vida local. Esses desafios estão principalmente relacionados à falta de espaços para discutir e promover novas formas de desenvolvimento da região. Nisso, faz-se necessário a construção de estratégias alternativas de geração de renda para que a população local supere esses problemas enfrentados pelo atual modelo econômico que prevalece na região. Bom, aqui são as referências utilizadas em nosso trabalho, como podemos ver. E, bom, eu agradeço a atenção de todos, agradeço também a oportunidade e estou aberta a discussões sobre o tema, tanto eu quanto a equipe que constituiu esse trabalho. Muito obrigada. Conheça a Dino Black Game. Muito obrigada, Elisandra, pela apresentação do vídeo.
para situar a Luciana, a Marisângela e o Bruno, né? Vocês viram que eu também faço parte dessa equipe, né? Que apresentou esse trabalho e até estava dialogando com o Bruno a situação especial de estar moderando a sessão onde tem dois trabalhos sendo apresentados. Então, para me ajudar nessa moderação, eu escolhi o seguinte caminho: eu escolhi trazer para nosso diálogo aqui, né, algumas das contribuições que os revisores do SEMEAD, né, dos avaliadores, melhor dizendo, do SEMEAD, fizeram ao nosso trabalho. Eu acho que esse é um caminho mais imparcial, né, para alguém que ao mesmo tempo é autora, é coautora, na realidade, e moderadora da sessão. Queria também, antes de fazer a primeira colocação, né, sobre esse trabalho, passar para um diálogo com a Elisandra, dizer para vocês que esse trabalho ele se localiza, né, dentro de um projeto de PIBIC, então é um projeto de iniciação científica, né? Ele é um dos planos de trabalho de um projeto de iniciação científica, e aí já dando um spoiler do que vem na sequência, vocês vão ver o quanto ele tem relação com o trabalho seguinte, né? Porque eles fazem parte desse grande projeto de pesquisa, são dois planos dentro do projeto de pesquisa. Bom, mas aí, Elisandra, para ouvi-la, né, para a gente poder dialogar aqui um pouco com os colegas que estão presentes na sessão, eu queria trazer uma questão nesse momento, que foi uma questão que os avaliadores colocaram, né, por que fazer esse trabalho no Vale do Mamanguape, né? Eles sentiram falta da gente detalhar melhor a escolha desse local para a realização desse trabalho. Então, eu passo para a Elisandra dialogar um pouco conosco, né, o porquê da escolha do Vale do Mamanguape. Tá me escutando direito? Escutamos sim, Elisandra. Tá. Bom dia a todos. Eu sou Alessandra, fui e sou orientanda de Angelucci. Nesse projeto a gente escolheu o Vale do Mamanguape porque é onde está localizada a nossa faculdade, além de ser uma área muito extensa e pouco pesquisada sobre essas questões ambientais, porque ela é muito rica. Como eu falei no meu trabalho, ela é uma área que abrange tanto a agricultura quanto a agropecuária e também o turismo, que é muito forte na região. Então, por que não estudar sobre isso e querer, né, apontar essas potencialidades e, querendo ou não, os desafios que aquela região enfrenta para constituir, né, a bioeconomia, que pode ser muito trazer vários benefícios para aquela região, se realmente for conseguir implementar esse tipo de economia lá. Obrigada, Alessandra. Eu acho muito interessante, né? Os eventos, eles têm esse, como é que se diz, esse ponto forte para nós que somos pesquisadores e pesquisadoras, né? Que é o momento da gente poder trazer nossas pesquisas, poder ouvir de outras pessoas em várias etapas, né? Tanto dos avaliadores lá na etapa de seleção, como aqui na sessão, né? Dialogando com os pares, e perceber como é que a gente pode melhorar nossas pesquisas para a gente seguir com elas, né? Seguir tanto avançando nessa construção do conhecimento, como no compartilhamento dessas pesquisas em outros espaços. Então, esses comentários, né, dos avaliadores e daqui da sessão, eles precisam, né, ser considerados por todos nós como bastante importantes para essa trajetória de melhoria do conhecimento, da construção desse conhecimento científico, né? E aí, vou perguntar se Bruno tem que ouvir aqui meu tempinho, se Bruno tem alguma questão sobre esse trabalho, se não, depois eu faço mais algum comentário. Não, não, professora, pode ficar à vontade, viu? Pode dar continuidade. Beleza, Bruno. Então, assim, dialogando aí com a Alessandra, né, e reforçando essa escolha, né, o Vale do Mamanguape, para situar vocês, né, é uma região que está no litoral norte da Paraíba, né, então, para quem conhece o Nordeste, então, assim, seguindo
João Pessoa, depois Natal, né? Então, entre essas duas capitais, a gente tem ali o litoral norte da Paraíba. Essa região ela é composta por 11 municípios, né? E há 17 anos, a Universidade Federal da Paraíba escolheu criar um campus fora de sede, né? Um campus de interiorização, no projeto de interiorização, situado nas duas cidades, Rio Tinto e Mamanguape, né? Então, é um campus que tem como objetivo atender essa região do Vale do Mamanguape, mas que, obviamente, recebe alunos do Brasil todo, né? O sistema de ingresso hoje do SISU. E o Vale do Mamanguape, dentre esses 11 municípios, né, a gente tem ali 3 municípios dentro do território indígena Potiguara, né, que são os municípios de Rio Tinto, Baía de Traição e Marcação. E são os 11 municípios, né, embora eles tenham um potencial, como a Elisandra apresentou no trabalho, um potencial bastante interessante, são municípios que ainda não apresentam índices de desenvolvimento humano bastante baixos, né, e que precisam ser considerados, né, pelos diversos segmentos da sociedade, né, além das políticas públicas. Então, a ideia de trabalhar essa temática, né, é poder dialogar outras possibilidades de desenvolvimento econômico que possam impactar também no desenvolvimento humano, né, mas dentro dessa compreensão do desenvolvimento sustentável, né? Então é daí que nasce o interesse, né, de realizar esse projeto e o interesse de discutir mais especificamente localizado no Vale do Mamanguape, né? Depois eu trago, para a gente não extrapolar o tempo agora, depois eu trago mais para vocês também uma reflexão de por que o Fórum de Sustentabilidade, né, que é o local que foi analisado, né, assim, os documentos do Fórum de Sustentabilidade, então, por que este fórum foi escolhido, né, como objeto de análise para esse projeto. Então, ficando aqui dentro dos nossos 8 minutinhos de discussão, eu passo agora para Bruno apresentar o último trabalho da nossa sessão. Perfeito, professor. Só para a gente fazer da mesma forma que o primeiro grupo de pesquisadoras. Alessandra, teria mais algum ponto? A gente não tem mais um tempinho, ou a gente pode dar sequência? Não, pode continuar, sim. Tá, antes de eu colocar o último vídeo, né, do trabalho, eu vou só passar aqui no chat um link aqui para fazer a avaliação da sessão que nós estamos, tá? Não precisa ser feito agora, a gente pode fazer depois. Vou passar agora o link e no final também da pauta de discussão também devo colocar novamente. O link ele já está no chat, e depois eu passo mais uma vez e recordo vocês mais à frente, tá? Professor, eu já vou colocar aqui o vídeo do último trabalho. Obrigada, Bruno, e obrigada por lembrar de pedir para a Elisandra se ela saber se ela queria complementar. Como a gente estava na mesma equipe, eu acabei indo. É difícil Tranquilo, esse tranquilo. lugar, né? Não, eu sempre peço também aqui se há mais alguma contribuição, alguma coisa para a gente poder aproveitar sempre o tempo no máximo, tá? Mas vamos aqui, vou colocar o próximo vídeo. Um minutinho. Da mesma forma que as outras equipes, caso tenha algum problema em áudio e vídeo, vocês podem falar, eu não consigo ver o chat, vocês podem ligar o áudio de vocês e pedir uma interrupção, um momento para poder fazer o concerto, tá bom? Então, vou colocar aqui na tela. Me chamo Nívia Freitas, graduanda em Administração na Universidade Federal da Paraíba, juntamente com Maria de Luz Soares, José Bezerra e Alessandra Rocha, apresento este artigo com o título Apontamentos do Inovale para a Bioeconomia Sustentável no Vale do Mamanguape, Potencialidades e Desafios. Introdução. O contexto do nosso artigo iniciou-se com a evolução da sociedade e exploração de recursos naturais. Nessa parte inicial é introduzida a ideia de que a sociedade contemporânea se desenvolveu explorando recursos naturais escassos ao longo de sua história. Também é mencionado o utilitarismo na relação homem-natureza e como o egoísmo muitas vezes motiva essa exploração. Impacto do capitalismo na relação homem-natureza.
é abordado como o sistema econômico capitalista mudou a relação entre o homem e a natureza, destacando seu foco no acúmulo de riqueza e na extração predatória de recursos naturais, seguindo para o surgimento da preocupação ambiental e inovação socioambiental. Neste tópico é explicado como a preocupação ambiental cresceu devido aos impactos da ação humana, surgindo assim a bioeconomia como solução sustentável. É abordado o conceito de bioeconomia como a ciência que propõe um novo modelo de produção sustentável, menos dependente da exploração de recursos naturais, destacando a importância da biodiversidade, tecnologia e inovação nesse novo contexto. Problema de pesquisa. Quais potencialidades e desafios do litoral norte da Paraíba para a consolidação de uma bioeconomia na região? Objetivo geral: identificar as potencialidades e desafios do Vale do Mumunguape para a consolidação de uma bioeconomia sustentável. Objetivos específicos: descrever o status atual da economia do Vale do Mumunguape, analisar as lives no Vale nos anos 2021 e 2022 para mapear as potencialidades e desafios econômicos do Vale do Mumunguape e apontar uma agenda de pesquisa que contribua para a consolidação de uma bioeconomia no Vale do Mumunguape. Referencial teórico. Foi construído com 2 tópicos: inovação socioecológica, um dos principais autores é Medeiros et al. 2017, Matias Pelim, Urtigães e Gomes 2017, Oliveira 2014, Etizione Izou 2017 e Molberg et al. E o outro tópico é bioeconomia, e os autores são Bueno et al. 2022, de Oliveira, Correia, Gomes, página 393 de 2018, Megias 2019, página 110, e Aberdonou e Lima 2022. Esses tópicos abordam conceitos, teorias e discussões relacionadas a áreas específicas, com ênfase nas suas interseções com o desenvolvimento sustentável e os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. O método. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e exploratória. Foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica documental. Pesquisa bibliográfica foi usada para revisar literatura relacionada com inovação socioecológica e bioeconomia. A pesquisa documental analisou documentos específicos, como o vídeo do projeto inovado no YouTube, um documento chamado Agenda Vale do Mumunguape 2030, produzido pelo SEBRAE. Para análise dos dados, a pesquisa empregou a técnica de análise de conteúdo. Os dados coletados foram categorizados e organizados em quadros comparativos de acordo com os objetivos da resultado. Neste quadro, apresentamos edições da formação em economia solidária realizada pelo projeto de extensão Inovar, disponível no canal do projeto no YouTube. Foram analisadas 6 lives, tendo como autores envolvidos docentes da universidade, discentes e convidados externos, nas quais foram tratadas as temáticas dos desafios e oportunidades do Vale do Mumunguape, no que tange à inovação socioecológica para uma bioeconomia sustentável. Este quadro apresenta o tema discutido em cada live, sua data e os autores envolvidos. Após a análise das lives, foram identificadas oportunidades e ameaças. Aqui está o quadro que apresenta as oportunidades identificadas. E, em síntese, essas oportunidades estão relacionadas a uma visão de desenvolvimento e organização, que enfatiza princípios de sustentabilidade, solidariedade, cooperação e responsabilidade social. Este é o quadro das ameaças identificadas, em que, em síntese, apontam para questões socioambientais e econômicas que afetam o desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida das pessoas e o equilíbrio entre a sociedade e o meio ambiente. Conclusão. No que diz respeito ao primeiro objetivo, esse trabalho verificou que no Vale do Mumunguape existem iniciativas de economia solidária e também que o sistema capitalista ainda é predominante nas relações comerciais da região. No segundo objetivo, esse trabalho verificou que a região possui recursos naturais e belezas naturais. E o terceiro objetivo, o trabalho propõe essa agenda de pesquisa para abordar a temática da economia solidária e a inovação socioecológica no Vale do Mumunguape. E, de modo geral, as oportunidades destacadas são consideradas as oportunidades tanto da região
como no contexto geral da economia solidária. Já as ameaças correspondem aos desafios enfrentados por pessoas e organizações que trabalham com este tipo de inovação econômica. Utilizado a ação deste artigo. Obrigada. Bom, muito obrigada, Nívia, pela apresentação, pela apresentação em vídeo, né? E agora também, né, no mesmo desafio de dialogar sobre o trabalho que a gente construiu, eu vou trazer aqui para o debate, né, algumas colocações que nós tivemos dos avaliadores, para a gente poder ter esse tempo de reflexão, né, sobre esse trabalho. Então, também de forma similar ao primeiro trabalho, né, as pessoas que avaliaram esse segundo, elas também sentiram a necessidade de que a gente detalhasse melhor, né, o porquê do Vale do Mamanguape como locus da pesquisa, e também, né, assim como lá no primeiro, né, também aqui no segundo, o porquê da escolha, né, nesse caso aqui, por que a gente escolheu as lives do projeto Inovale, né, para fazer essa análise. Então, eu peço, né, que a Nívia possa utilizar esses minutinhos que a gente tem para trazer, para compartilhar aqui com os participantes da sessão, né, o porquê do Inovale, né, o que é o Inovale, por que a gente escolheu o Inovale para fazer essa análise. Passo para você, Nívia, a palavra. Ainda não estamos conseguindo ouvi-la, Mívia. Talvez a Mívia tenha algum problema de conexão, que ela estava tentando conciliar essa apresentação com uma atividade profissional. Vamos aguardar só um minutinho se ela consegue se conectar. Mívia, a gente não consegue ouvi-la. Se você tiver com alguma dificuldade de falar, pode escrever. Acho que agora vai. Bom dia. Bom dia. A conexão aqui está um pouco ruim. Também está com uns barulhos, não sei se vai dar para ouvir daí. Estamos ouvindo bem. Mas deu para ouvir um pouco da pergunta. Em relação por escolher a região do Vale do Mamanguape para ser estudada, a gente escolheu por se tratar da universidade, está localizada na região do Vale do Mamanguape, então a gente quis trazer essa contribuição para o Vale, como as oportunidades, né, serem enxergadas e os desafios também para poder melhor analisar esses desafios para trazer essa bioeconomia para o Vale. E em questão do projeto no Vale, ele é um projeto de extensão da universidade e esse projeto, eles são tratados com os professores, com os alunos, com integrantes da região que trata dessa questão da economia solidária nas regiões do Vale do Mamanguape, como as regiões vizinhas. Então, a gente partiu desse projeto a trazer a contribuição para o nosso trabalho. Aí, a partir dele, a gente analisou as oportunidades e os desafios que eles enxergam, já que eles que estão dentro dessa economia. Eu acho que é mais ou menos isso. A senhora pode trazer um pouco melhor. Obrigada, Mívia. Pessoal, então, né, como a Mívia colocou, é isso, né, o projeto, e aí eu vou fazer a fala relacionando as duas escolhas, né, o projeto Inovale para análise que a Mívia fez e o Fórum de Sustentabilidade para análise que a Alessandra fez, né. Primeiro, assim, esses dois, o Inovale é um projeto de extensão que discute a questão da inovação com foco ali no Vale do Mamanguape, né, no sentido de estimular a inovação naquele espaço territorial.
E o Fórum de Sustentabilidade foi uma iniciativa, né, criada durante a pandemia, né, na realidade, durante a pandemia, uma iniciativa de trazer para dentro da universidade diversos atores, né, da sociedade civil, do setor empresarial, do setor governamental, para juntos discutir os problemas daquela região e juntos buscar soluções para esses problemas. Então, basicamente, esses dois espaços, né, o Fórum de Sustentabilidade e o Inovale, eles geraram muito material durante a pandemia, né? Durante o período pandêmico, as atividades ocorreram de forma remota, e aí a gente viu que esse material que tinha sido gerado por essas duas iniciativas eram materiais muito ricos, né? Para a gente poder analisar e poder trazer uma contribuição mais abrangente, né, para o Vale do Mamanguape, para pensar essa história da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável e a questão da bioeconomia, né? Então, foi a partir dessa constatação, né, de que dois espaços importantes para aquela região tinham gerado conhecimento bastante relevante, que a gente decidiu não fazer uma pesquisa de campo, mas se debruçar numa pesquisa documental e analisar o material que tinha sido produzido nesses dois espaços. Por enquanto é isso, aí eu faço também a pergunta novamente para Bruno, se ele tem alguma questão a trazer. Oi, professora. Não, no mais, assim, parabenizar também, assim, como o outro grupo, né, de pesquisa, que apresentou anteriormente, salvo engano, a Elissandra, né? E é interessante ver estudos regionais, estudos locais, para justamente fomentar cada vez mais a bioeconomia, os interesses e até mesmo investimentos, né? Isso apresentado a uma prefeitura, uma associação ou algo do tipo, dá para se construir um trabalho. Ah, Atualmente trabalho muito com situações de angariar recursos, conseguir recursos, né, financiamentos, até mesmo fundo perdido, né, que ultimamente a gente tem mudado esse nome de fundo perdido para fundo investido, né, que no final das contas a gente sempre procura algum retorno, é super interessante. Então, parabenizar e agora deixar à disposição, professora, para o bloco mais abrangente, né, com os três times, os três grupos de pesquisa, para maiores discussões ou detalhamento do que a gente já viu até então. Obrigada, Bruno. Gente, então agora nós temos ainda aqui uns 40 minutos, né, para a discussão. E agora a ideia é que essa discussão ela seja realmente mais aberta, que a gente possa ter aí questões colocadas de uma equipe para outra, né, que a gente possa dialogar sobre os nossos trabalhos, tanto trazendo questões como trazendo algum complemento, né, porque a gente sabe o quanto o tempo é curto, a gente sabe o quanto 15 páginas são curtas também para a gente escrever tudo que a gente quer colocar, e a gente sabe quanto 8 minutos também representa um tempo curto para expressar esses resultados, e agora a gente tem a oportunidade de conversar com um pouco mais de liberdade de tempo, né? Aí, para a gente começar nosso diálogo, né, eu vou começar de novo do primeiro trabalho, né, trazendo uma questão para vocês, uma questão que me deixou bastante curiosa, talvez porque também eu ministro uma disciplina de gestão pública, né? E aí vocês trazem uma parte do trabalho de vocês, uma das contribuições riquíssimas, né, do trabalho de vocês, traz esse papel das políticas públicas, né, nessa transformação desse setor que vocês estudam no trabalho de vocês, né? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês, agora que a gente tem tempo, ouvir um pouquinho mais dessa parte, né, dessa contribuição das políticas públicas, no caso específico brasileiro, né? Vocês fazem bem vocês fazem bem, Luciana e Marisângela, né, e o professor Paulo, né? Vocês fazem bem essa comparação, né, que depende do país, né, como é que essas políticas públicas elas vão impactando mais ou menos nessa transformação, mas aí eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a realidade brasileira a partir do trabalho de vocês. E só uma curiosidade, né, porque eu acho que a gente está aqui, olha só, a gente está com um trabalho
me corrijam se eu estiver equivocada, né? Duas doutorandas da USP, né? Orientada também por um docente da USP, né? E dois outros trabalhos de iniciação científica. Então, a gente está assim, quase que nas duas pontas, né? Desse processo de construção do saber científico. Então, eu fiquei na curiosidade de saber se esse trabalho é o projeto de tese de alguma de vocês, ou se é o trabalho de uma disciplina, né? Como é que ele se localiza dentro desse processo do doutorado de vocês? Acho que para começar é isso. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu achei muito curioso, né? São três trabalhos onde a cana tem um papel, a bioeconomia tem um papel, e nos três trabalhos a gente discute um pouco esse ponto se a cana é alguma coisa sustentável ou não. De um jeito ou de outro, né? A poluição, os impactos no modo de vida, tudo. E a gente, nessa história que a cana e o etanol atrasam uma transição para uma mobilidade elétrica, que ainda mais um país onde a eletricidade é tão limpa, seria um caminho também de uma descarbonização, porque a hora que você usa etanol, você mantém esse carro que também vai queimar gasolina, né? Então, acho que esse primeiro achei um ponto bem interessante, que tem uma certa, um amarro, né? Amarra bem os três trabalhos. Esse trabalho ele é de uma disciplina, não, mas ele é parte do meu trabalho de doutorado, não do da Mari, que eu estou vendo justamente a transição energética e a competitividade das empresas brasileiras. Porque a hora que a gente fica no nosso paradigma original de transição energética, a gente se afasta do paradigma global, que é muito mais a eletrificação do transporte leve, né? Então, o que vai acontecer com a nossa indústria automotiva? Ela pode ficar para trás, fazendo um tipo de produto que sai da trajetória tecnológica, sai do limiar, né, da tecnologia mais avançada. A gente não aprende a mexer com bateria, a gente não aprende a mexer com carro elétrico, a gente se afasta do limiar, né, tecnológico da inovação que está acontecendo. Então, essa é a segunda resposta. A terceira coisa que você perguntou das políticas públicas. Né? A gente vê no mundo uma mudança clara pelo menos na transição energética, para uma transição, hoje em dia, ela não acontece mais naturalmente. Você tem um papel muito grande das políticas públicas de buscarem para onde vai, né? Você tem agora, por exemplo, essa lei que tem um ano já nos Estados Unidos, o IRA, né? Que tem uma mão muito forte mostrando aonde ele quer reindustrializar. Então, o papel das políticas públicas, que sempre foi muito relevante, hoje em dia ele está até passando por cima de certos olhares que a gente tinha, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, né? Tudo isso, hoje em dia, a política pública está sendo mais forte que esses antigos olhares. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que o Brasil tem esse olhar na transição, no transporte, de manter essas múltiplas fontes abertas, né? Múltiplas frentes. É o único país que não tem uma política de eletrificação do transporte principalmente leve, né, que é onde a gente está vendo mais essa revolução. Então, eu acho que é super importante, e eu acho que essa política, aí é uma opinião pessoal minha, que é ligada à minha tese de doutorado, essa política de deixar muitas portas abertas e ver por onde a gente vai andar. Primeiro, ela não deixa múltiplas portas, ela não inclui a eletrificação. O programa Combustível do Futuro, que foi apresentado agora em setembro para a Câmara dos Deputados, ela não inclui a eletrificação. Então, múltiplas frentes é um termo equivocado que o governo usa, porque, na realidade, ele só está olhando para o biocombustível, ele não olha para a opção da eletrificação da frota, e eu acho que o governo brasileiro ainda não tem uma clareza, a clareza dos impactos se a gente continuar no nosso caminho de transição agora, né? Quais são as possíveis consequências da gente continuar olhando só para biocombustível? Eu acho que estava na hora de parar, e a gente tem uma coisa muito forte com biocombustível, né? Uma herança nacional, uma inovação nacional, mas está na hora de parar e olhar com um pouco mais de clareza quais são os impactos disso na indústria inteira, no país inteiro, na industrialização, que tanto se fala hoje em dia. Então, acho que as políticas públicas no mundo inteiro, hoje em dia, na transição energética, têm um papel muito forte, e o Brasil precisa, de fato, olhar com mais amplitude para todas as opções que estão na mesa, antes de escolher como a gente está escolhendo. Respondi?
Sim, com certeza, Luciana. E trouxe mais contribuições além, né, para o debate, contribuições riquíssimas, né? É, eu anotei aqui para dialogar contigo, mas perguntar se Marisângela quer fazer algum comentário, Eu gostaria, professora. fique à vontade. Dessa primeira pergunta que você falou, né, se foi realmente um artigo que veio de uma disciplina, né? E aí, tanto a Lu quanto eu, nós somos orientandas, né, do professor Feldman, e dá para perceber assim o conhecimento gigantesco que a Luciana tem. Então, eu pesquiso mais nessa parte de inovação, mas eu aprendi demais. Gosto muito desse tema e aprendi demais com esse artigo, né? Eu tenho só que agradecer a Luciana, porque eu sempre falei isso para ela, que foi demais fazer o artigo, realmente foi uma satisfação imensa. E acho que complementar, assim, só falando realmente dessa importância da política pública, né, que a Lu já colocou, a gente não vê isso, né, sendo muito desenvolvido no Brasil, a gente cria pequenas políticas de acordo com o governo que está, né, na ocasião, mas a gente não vê, assim, realmente uma política que transpassa os governos, para que, de fato, a gente consiga ter o desenvolvimento dessas inovações e melhorar, de fato, a economia, né? Seja pela bioeconomia, seja por outros tipos de inovação, que é uma pena, né? Que aí também é uma opinião pessoal minha. É isso, professora, queria falar. Muito obrigada, Marisângela. Daqui a pouco já estou chamando até de Mari, igual a Luciana chama você. Pode A chamar. Eu gente, chamo ela né? de Lu também, aí eu esqueço. Aí tem hora que tem que chamar ela de Luciana. Mas é bom que a gente vai chegando ao final da sessão e a gente já vai se familiarizando mais, né, umas com as outras e com o Bruno também. É interessantíssimo, né, essa ponte que a Luciana percebe, né, nos trabalhos aqui discutidos, né, essa questão da cana, né, como a cana vai perpassando todas essas discussões e a centralidade dela dentro, né, e a questão que você coloca, ela é ou não sustentável, né, esse processo e aí a gente está dentro nos trabalhos que a gente fez aqui com a Alessandra e com a Mívia, né? A gente percebendo outras consequências, né? De ter essa centralidade no uso da cana, né? Tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, né? Então, assim, a gente discutiu, tem começado uma discussão de um conceito que é bem recente, é um conceito que está mais lá na ecologia, que é o conceito de inovação socioecológica, que junta essas duas pontas, né? A ponta ambiental e a ponta social, porque muitas vezes a gente busca uma solução, uma inovação que vai trazer uma solução bacana do ponto de vista ambiental, mas traz consequências sociais bem severas, né? E a gente sabe o quanto a cana ela traz consequências sociais severas. Então, o trabalho que a gente realizou mostra bastante isso, né? Tanto impactos ambientais que depois geram situações sociais para as pessoas que moram ali às margens daqueles rios, que moram naquelas regiões, né, as populações indígenas, né, quanto a própria questão social mesmo relacionada ao trabalho, né, o quanto esse trabalho do cortador de cana ainda é um trabalho extremamente precarizado, né, em nosso país. Então, essa questão ela precisa realmente ser enfrentada com muita seriedade, né, porque e não é simplesmente, né? Eu ministro uma disciplina chamada Inovação Socioecológica na pós-graduação, e aí não é simplesmente a gente, olha, o trabalho é precarizado, vamos trocar o corte manual por um corte de máquina. Mas você tira um impacto social de um lado, gera outro impacto também social e continua gerando impacto ambiental. Então, é uma questão realmente muito complexa, né? Que a gente precisa olhar para ela com essa complexidade e não tentar simplificar. E aí, acho que vocês duas, né, na colocação que a Luciana trouxe inicialmente, a Mari corrobora depois, né, apontam uma questão muito, muito importante, que é ter, de fato, uma política nacional que traga, né, essas outras possibilidades. Na fala da Luciana, ela coloca, na realidade, que outras possibilidades sejam a centralidade, né, e não
essa pulverização de possibilidades que a gente tem hoje. A minha expectativa, Luciana e Mari, né, dialogando com essa questão, é que na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está sendo construída agora, né, o Brasil passa nesse momento pela construção dessa política que normalmente ela deve ser uma política de 2023 a 2030, né? A minha expectativa é que nesse momento de discussão dessa política da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente consiga ter aí uma visão mais ampliada dessas problemáticas, né? E uma visão que considere esses elementos que vocês pontuaram aqui nesse debate, né? Que considere a centralidade de outras alternativas. Eu imagino, né, o quanto é desafiador, né, e será desafiador para o grupo que está construindo a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação pensar nisso, porque como vocês colocaram, né, essa herança histórica que a gente tem, é difícil abrir mão, né, de uma hora para outra desse processo, né, e a gente sabe, né, a gente dentro das nossas discussões, a gente discute desenvolvimento e a gente sabe o quanto o desenvolvimento não é um projeto de curto prazo, né? Então, são momentos de transição, mas que precisam estar delineados, né? Eles precisam, ao menos, estar ali modelados para o longo prazo. Então, essa é a minha expectativa. Gente, eu abro novamente a palavra, né, para se vocês tiverem, o primeiro grupo tiver alguma questão para trazer para os outros dois trabalhos, se Elissandra e Nívia tiverem alguma questão que queiram colocar para a Luciana e para a Mari, o Bruno também, então eu abro aqui para a gente ir dialogando de forma mais livre. Eu concordo, viu, professora? Eu gostaria também que esse grupo que está pensando essa política agora até 2030, que de fato a gente consiga, né, fazer uma política que abranja, né, essa parte de inovações e como essas inovações impactem nesses setores, né, autossustentáveis e que a gente consiga alavancar de fato, né? Eu também tenho uma expectativa boa. Vamos aguardar para ver, né, professora, o que vai acontecer. Vou aproveitar aqui o espaço. Eu não sei se Lissandra e a Nívia querem ainda colocar alguma coisa, mas como a professora Maria facultou, né, eu vou aproveitar também aqui o gancho, né? Como eu falei anteriormente, tem uma experiência boa dentro do Sistema S, próximo a alguns governos aqui do estado do Ceará, e também alguma interlocução com Brasília. E a gente teve aqui uma história breve, que foi a utilização da mamona, né? Vocês falaram de cana, né? E a gente teve aqui uma política pública que ocorreu na época, e infelizmente, acho que foi a Lu quem falou isso, eu já estou íntimo, né? Chamando de Lu, desculpa, mas como a Lu falou anteriormente, depender dessa sucessão de políticas entre governos, né, é algo difícil aqui no nosso país. E aqui, quando a gente começou a discutir sobre implementar leis, né, e que isso defenda o produtor, o pesquisador, todo o grupo, foi quando a gente começou a amadurecer melhor, né, porque não depender da, da boa vontade, ou da expectativa, ou do programa, ou do projeto de políticos, de partidos, ou algo do tipo, mas ser algo que esteja legislado, algo que esteja já colocado. A gente teve aqui uma participação, e foi muito legal na época do pessoal que trabalhou com Mamona, quando a gente começou a fazer a proteção intelectual disso, né? Inclusive, um dos principais pesquisadores até hoje, até pouco tempo, na verdade, que já passou até a questão da propriedade intelectual, ele tinha royalties, ele tinha retorno, porque parte da pesquisa dele, não integralmente, parte da pesquisa serviu para outros desenvolvimentos de combustíveis, até mesmo motores mais atuais com a gestão dos motores híbridos e tudo, a parte da pesquisa dele serviu. Então, nada é perdido, né? Tudo sempre pode ser utilizado para pesquisas a posteriori, né? Mas eu também concordo com o que Luciano falou mais cedo, que depender dessa boa vontade ou algo da política deixa-se um pouco desconfortável, é ruim nesse sentido,
mas a gente também tem que ter essa proximidade com esses entes e ter essas proposições, né? Foi quando a gente aqui na época, com esses pesquisadores da área da mamona, a gente conseguiu ter algum avanço, e eles inclusive terem ganhos financeiros com as pesquisas vindouras, a gente até pouco tempo tinha Ford aqui no Ceará, por conta dos problemas que a Ford enfrentou, a gente não tem mais uma planta de produção, né, de veículos, a gente tinha a Ford e o veículo Troller produzido aqui, tinha muita interface com esses pesquisadores, mas não se continuou, mas a gente viu algum sucesso com as pressões, as articulações que a gente fez, e começar a discutir como implementação de lei mesmo, leis locais que defendam os pesquisadores, os produtores, as pessoas, e pensem nessa questão socioambiental também, que, como a professora Maria falou, a gente tem que estar atento. Há muitas situações que a gente tem que estar controlando até para não ter problemas, ou controlar, pelo menos mitigar esses riscos que tem, né? Mas, de toda forma, também parabenizar aqui, professora Maria, a gente sempre olha para os pesquisadores, mas você fez aqui uma articulação, conseguiu coordenar muito bem aqui as discussões, muito obrigado e parabéns, tá? E parabéns também a todos os outros pesquisadores que aqui conseguiram apresentar e trouxeram um pouco mais aqui de riqueza e clareza para as nossas discussões, tá? Parabéns. Bruno, posso fazer um comentário da sua fala? Sim? À vontade, Luciana. Temos tempo. Eu acho muito interessante, pega lá, né, da disrupção, o que o carro elétrico pode fazer na cana, você traz ele aqui amarrando em muito mais assuntos. E aí eu volto quando a gente começou a discutir essa história do complementar, da discussão pelo complementar, é possível a gente chegar em muitas... É muito grande esse assunto, ele é uma linha de pesquisa que eu acho que tem muito, muito caminho que a gente pode discutir aí, porque você vê a Ford, por que ela saiu, você tem uma série qual é a estratégia dela mundial, se é alinhada com a brasileira ou não é. Então, eu acho assim, super importante esse olhar da disrupção pelo complementar, porque ele é um complemento nessa nossa visão, né? A gente até coloca lá que o complementar devia ser a sexta ponta de Potter. Então, voltando aqui para o SEMEAD, para a administração, na sua fala você também traz isso, reforça a importância desse olhar que a gente achou no Ademar e Lieberman, e na Ademar e Lieberman, e está tentando trazer para essa discussão aqui também. Então, acho bem legal que a gente vai vendo que uma coisa vai amarrando na outra aqui, né? E como a bioeconomia ela não é separada do resto. Então, acho bem legal esse ponto que você está trazendo também. Perfeito, perfeito. Professora Maria, acho que você vai falar, mas só como líder aqui da sala, gestor da sala, vou mandar de novo aqui no chat, eu peço, Luciana, Marisângela, Mívia, Elissandra, que vocês acessem o link que eu estou colocando aqui no chat para fazer a avaliação dessa nossa sessão, né, para analisar justamente a sessão, a moderação, a gestão aqui da sala, tá? Vou mandar de novo e, professora, fica à vontade. Obrigada, Bruno. Elissandra e Mive, eu acho que seria bem interessante a gente ouvir de vocês, né? Como eu falei, a gente tem aqui as duas pontas, né, nesse processo de construção das pesquisas científicas, né? A iniciação científica aqui com a Mívia e a Elissandra, e o doutorado com a Luciana e a Marisângela, né? Então, acho que seria bem interessante ouvir de vocês quais foram os desafios que vocês enfrentaram para fazer esse trabalho, né? Os dois avaliadores os dois avaliadores não, os avaliadores dos dois trabalhos, né? Eles colocaram ali uma curiosidade de conhecer um pouco mais de como foi feita a pesquisa, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho aqui com a sala quais foram os desafios em fazer essa pesquisa para vocês. Então, assim, desafio de dados a gente não teve tantos, porque o fórum, falando particularmente do meu trabalho em si, no Fórum de Sustentabilidade foi bem extensa as lives, foram quase na média de 4 horas, 3 horas de live, então a gente tinha dado o suficiente para concluir essa análise.
Mas, assim, falando sobre a perspectiva do trabalho em si, falando, nesse caso de sustentabilidade, bioeconomia, era algo novo para mim. Era algo, porque minha primeira iniciação científica foi falando sobre educação. E quando eu cheguei para falar sobre bioeconomia, sustentabilidade, foi algo novo. Então, foi um pouquinho difícil da gente acostumar com os termos, com esse novo tema, novo mundo, querendo ou não, e construir essa visão que foi implementada no nosso trabalho. Fora as dificuldades, né, que a gente tem relacionada ao emocional, essas coisas, em casa mesmo, é mais pessoal. Mas do trabalho em si, sobre fonte de pesquisa, essas coisas não tem, eu particularmente não achei tanto trabalhoso, porque teve tempo, o PIBIC 1 ano, para construir esse trabalho. Então, não, para mim não existiu essa dificuldade. Obrigada, Eli. Eu não sei se Nívia vai poder falar, gente. Ontem ela tinha compartilhado que nesse momento ela estaria conciliando duas agendas. Nívia, se você puder falar. Para mim, foi basicamente a mesma coisa também, né? O primeiro desafio foi participar da iniciação científica, né? O primeiro contato, mas em questão à pesquisa, os dados também foram bem acessíveis nas lives que eu analisei. E, e o que foi mais desafiador foi entender essa questão de não de sustentabilidade, porque a gente já ouve bastante sustentabilidade, mas entender esses novos termos de economia solidária, dessa nova bioeconomia, mas em questão disso mesmo, é algo novo. Aí se torna desafiador por conta disso, mas depois que a gente conhece, vê o tão importante que é, parece que a gente já conhece há muito tempo. Obrigada, Nívia. As meninas estão sendo bem generosas, né? Porque teve um desafio enorme para as duas, que foi o volume de informação que elas tiveram que ouvir, né, das lives. Como a Elisandra falou, as lives, particularmente do Fórum de Sustentabilidade, eram bem extensas, e elas tiveram horas e horas e horas de áudio para transcrever, para depois tentar categorizar. Mas depois que passa, aí a gente, né, já entende que não foi tão difícil, né? Mas uma outra coisa muito interessante nesse projeto, né, que é a ideia de contribuir com o local, né, esse papel da universidade. A Luciana e a Marisângela trouxeram no trabalho delas, né, a história do ecossistema de inovação, né, assim, e aí vocês reforçam bastante isso, né, nessa fala agora nesse debate, né, de que a inovação não pode ser esse processo deixado aí livremente, né, apenas nas mãos de quem tem interesse em inovar. A gente precisa realmente de um ecossistema constituído, onde cada ator ali desenvolva bem o seu papel, né, para que a inovação de fato se configure como uma estratégia, né, assim, desde Schumpeter, que a gente tem esse entendimento de que a inovação é o motor desse processo de desenvolvimento. Claro que agora a gente aproxima esse motor, né, da discussão da sustentabilidade, então, obviamente, que não é mais, né, a inovação ela precisa levar em consideração as questões econômicas, as questões sociais e as questões ambientais, em torno disso que nós estamos discutindo, né, nessa sessão aqui, né, nesse tema do SEMEAD, né, e aí, pensar o papel das universidades dentro desse ecossistema é algo também fundamental, né? Então, foi por esse caminho, né, de pensar o papel importante das universidades para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento sustentável, que esse trabalho se consolida ali dentro daquela região, dentro daquele espaço, né, e dentro dessa temática. Pessoal, a gente está quase chegando ao fim aqui do nosso tempo. Eu queria, antes de abrir para uma nova rodada para cada um de vocês se colocar, eu queria perguntar se a gente pode fazer um registro aqui da nossa sala, se a gente pode fazer uma foto. E aí, se puder, quem puder abrir suas câmeras para a gente fazer esse registro, eu agradeço. Quem não puder, a gente entende perfeitamente. Todo mundo autoriza a gente fazer o registro? Sim? Eu faço um aqui, você faz outro aí, Bruno, para a gente garantir uma
Bom, então vamos lá. Eli e Mívia, acho que não podem abrir a câmera agora, então vamos lá. Pronto. Fiz aqui meu registro. Depois Também a gente, consegui. Vou depois compartilhar eu, com você, professora, também na sequência. pronto. Depois a gente faz uma postagem lá e marca o Instagram do SEMEAD e depois vocês têm acesso, né? Bom, eu passo aqui para vocês poderem fazer as considerações finais de vocês e a gente depois passar para Bruno, né? Finalizar a nossa sessão. Aí eu já aproveito para me despedir, né? Eu já me despeço para não ter que fazer uma fala ao final. Já me despeço mais uma vez parabenizando, né, os trabalhos, dizer que aprendi muito com o trabalho da Marisângela e da Luciana e do professor Paulo e quero depois ter acesso a ele na íntegra para, claro que a gente vai ter, né, nos anais do SEMEAD para poder continuar aprendendo com a construção de vocês. Agradecer a Alessandra e Mívia, né, pela parceria na construção desse trabalho, agradecer ao Bruno pela parceria na sessão aqui e foi um momento realmente muito rico e desafiador para mim, né? Moderar um negócio que tem dois trabalhos que eu estou ali meio não, completamente envolvida. Mas acho que deu, né? Deu para a gente alcançar nossos objetivos. Parabéns, pessoal. Boa trajetória para cada um e cada uma. Eu queria agradecer então os comentários de vocês, tudo, e parabenizar as outras autoras, porque né, iniciação científica é difícil, eu já passei por isso. Eu achei muito interessante o trabalho de vocês, aprendi muito sobre essa região, achei super, super interessante o trabalho que vocês fizeram e espero encontrá-las no semiárido que vem, vocês já no mestrado, tá bom? Obrigada a todos. Vocês me ouvem? Sim, Tá um pouquinho de barulho aqui, vou tentar também falar rápido. Agradecer demais, professora, agradecer o Bruno, a minha parceira de artigo, a Luciana, as meninas, aí a Mívia e a Elisandra. Também aprendi bastante aí com a questão da bioeconomia. A gente espera que realmente a gente possa ter mais debates, né? Acho que foi um pouco do que a professora colocou agora, essa questão fundamental que tem o ecossistema, né? A importância da universidade, a importância da gente debater esses problemas e essas questões para que a gente possa, de fato, construir uma realidade diferente para o país, né? Então, assim, é só realmente agradecer e também, se quiser pegar meus contatos para que a gente possa trocar mais experiências, eu acho que também fico à disposição. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o compartilhamento do trabalho de todas, foi muito enriquecedor para mim e estar ouvindo mais sobre essa temática e agradecer a professora Angelucci principalmente pelo papel de orientadora, por toda a paciência e ensinamento dada. Bom, primeiramente agradeço a professora Angelucci por me permitir fazer esse trabalho e me orientar, pela paciência também. E agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje. Foi enriquecedor conhecer os trabalhos de outras pessoas e principalmente nessa temática que eu me interesso muito. Então, foi muito bom estar aqui hoje e eu espero que eu possa dar continuidade também a esses estudos e participar mais vezes desse momento. É, Enfim, muito obrigada pela presença de todos, foi maravilhoso. perfeito, perfeito. Então, para a gente bem dentro do tempo, viu, professora? Conseguimos aqui, um sucesso para a gente que está no background, assim, por trás, né? Agradecer, você moderou com muito sucesso, de uma forma muito, muito legal, tá? Parabéns, Alessandra, Mívia, Luciana, a Mari também, que apresentaram, os trabalhos são muito bons, né? Eu tentei contribuir aqui na medida do possível, dentro do que eu conheço, da experiência que eu tenho. E a gente vai encerrando, mais uma vez só chamo a atenção aqui, vou colocar no chat o link. Peço que todos, no caso, nos
respondam, né? Estou colocando também o print que mandei diretamente à professora, estou colocando aqui no chat. Eu não sei se todos vão conseguir baixar, mas eu pus aqui para que vocês consigam ter e fiquem à vontade para postar também nas redes sociais de vocês. E respondam lá o link, né, que tem essa avaliação da sessão. No mais, a gente está chegando aqui ao fim. Parabéns. Obrigado, professora. Obrigado às pesquisadoras. Sucesso. E podem acompanhar também as outras apresentações quem está presencialmente. E dentro do site do SEMEAD, a gente consegue, de forma voluntária, também acompanhar outras apresentações. Muito obrigado, gente. Ótimo dia, ótimo evento. Obrigado, professora. Satisfação. Obrigado. Obrigada, Bruno. Deu tudo certo, né? Um abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.